Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje, ó, com quem eu tô aqui? Com ele. Pediram tanto pra mim gravar um vídeo com seu marido. Grava, Gabi. E hoje eu vim. Gente, quem gosta aí de vídeos relacionados a mulheres trans, ao mundo LGBTQIA+, você está no canal certo, porque aqui tem muita coisa legal que eu vou mostrar pra vocês. E antes de tudo, já deixa o seu joinha e deixa um comentário. Depois, no final do vídeo, vocês deixam o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou Gabriela Souza, sou uma mulher trans e sou casada com um homem hétero. E agora chegou a hora de fazer, a gente faz sem corte mesmo. E vamos lá, a gente vai comentar um pouquinho sobre nossa vida, como a gente se conheceu. E ele vai falar um pouco dele também, né, amor? Boa tarde, pessoal. Vocês já me viram nos vídeos junto com ela. Eu chamo Wendel, tenho 28 anos. Sou nascido aqui em Sorocaba, minha família é de Votorantim. Eu tô junto com a Gabriela vai fazer um ano, né, que nós tá junto, que nós se conheceu. Desde o primeiro dia que nós se conheceu, nós tá junto. Faz um ano já que a gente tá junto. Então, o Wendel, ele é aqui de Sorocaba também, é nascido aqui. E ele me conheceu pelo aplicativo Tinder. E ele e eu se conhecemos pelo aplicativo Tinder. E agora a gente vai gravar pra vocês aí um pouquinho sobre nossa história. E eu e o Wendel, a gente se conheceu pelo aplicativo, a gente não tinha nem ideia de que a gente ia acabar namorando, né? Mas lá no Tinder eu coloquei relacionamento sério e ele também tinha colocado relacionamento sério. E aí um dia ele me chamou, a gente conversou por alguns dias e ele já me pediu o meu Instagram. Aí ele entrou no meu Instagram, viu minhas fotos, gostou, pediu meu WhatsApp. Aí a gente começou a conversar pelo WhatsApp e depois, eu não sei, alguma coisa aconteceu que a gente parou de conversar depois de um tempo e não se encontramos. A gente começou a conversar, deu um match, começamos a conversar pelo WhatsApp e depois paramos de se falar. E ele morava em Votorantim e eu morava nessa época em Salto de Pirapora. E aí, depois de um tempo, acho que passou um mês, 2 meses, ele curtiu um stories meu que eu tava fazendo um anúncio do meu salão e ele falou, ai gatinho, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, é sumido e tal. E aí foi quando a gente começou a conversar de novo. E aí ele falou assim, ai, vamos marcar encontro agora pra ver se dá certo. E aí a gente marcou o nosso encontro. E o nosso encontro foi bem legal. Porque a gente assim, foi bem legal, entre aspas. Porque o primeiro dia, nós marcamos no shopping aqui em Guatemi de Sorocaba. E lá é muito grande, tem 3 andares. E eu só sei que tem várias saídas, a gente ficou perdido, ele não me achou e nem eu achei ele. E eu tava com uma irmã minha, a gente foi fazer umas compras e eu aproveitei e falei, vamos se encontrar, que já é lugar público? Aí ele falou, vamos, e eu nem conheci ele pessoalmente, nem ele e eu. A gente foi, só que nesse dia não deu, era um sábado. Aí ele ficou irritado que não achou o lugar. Eu também não tenho muita paciência, ela não chegou lá no local que tava, eu falei, vou embora. Aí me estressei e fui embora, entendeu? Na verdade, o Wendel, ele é um pouco meio estressadinho, sabe, gente? Ele é bem estressadinho. E aí, nós marcamos de de entrar numa porta e eu ficar esperando ele lá, né? Enquanto ele entrava ali. Só que ele não achava a porta e como eu não conheço direito o shopping, as entradas ali, eu também não sabia qual porta tava. E eu achava que ele sabia, porque ele morava mais perto do shopping. Só que ele também não sabia se perdemos, ele ficou estressado e falou, ai, deixa, eu não vou mais. Não foi, mas eu não perdi viagem, porque eu fiquei lá com as minhas irmãs. Comi no Mac e tudo, ficamos lá. E fiz as comprinhas que nós tínhamos que fazer. E aí, foi embora, meio chateada, ele também ficou. Quando chegou em casa, daí ele falou assim, se você quiser dá pra gente se ver amanhã, que é domingo. Aí eu vou na sua casa, pelo menos a gente não se perde. Aí eu falei, tá bom então, combinado, vamos, amanhã você vem em casa. Aí no domingo ele veio pra casa à noite, aí ele chegou em casa, a gente a hora que ele chegou, o aplicativo do Uber dele não abria. Pega um pouquinho mais de chama, né? O aplicativo do Uber dele não abria, gente, pra poder ele pagar o Uber. Banco, né? O banco, o aplicativo do banco não abria. Aí ele falou assim, viu, você pode pagar aí, daqui a pouco quando abrir, tava fora de sistema, o banco dele. A hora que voltar eu pago você. Eu falei, ixi, esse menino tá dando truque já. Já quer, que eu pague as contas dele. Daí eu falei, ai, tá bom, né, já tava aqui mesmo. Eu falei, tá, então eu fiz uma cara, eu fiquei com uma cara de... Ela pensou que eu não ia pagar, mas eu paguei, né? Aí eu fiquei com uma cara assim, eu falei, ai, ixi, o menino não é por nada, mas eu pensei, ai, será que ele tá dando truque agora? Ai, já começou mal. Tá, daí eu falei, mas vamos ver o que vai dar, porque às vezes ele tá falando a verdade, né?
Aí ele entrou lá dentro, a gente pegou, comprou uns otinhos pra nós tomar, um drink, pra gente começar a conversar. Aí depois o banco dele voltou, aí ele mandou. Aí quando ele mandou pra mim, ele falou assim, ai, já voltou. Aí eu falei, ai, graças a Deus, ainda bem. Aí eu falei, ai, menos mal, ele não é mentiroso. Porque tem uns, gente, que enrola, né, vai enrolar. Aí eu peguei e fiquei mais aliviada, a gente ficou em casa conversando, aí a gente dormiu, ele dormiu em casa. Eu tô contando meio resumida, tá, gente, não é detalhezinho. Aí a gente dormiu em casa, o primeiro dia a gente pegou, dormiu, outro dia ele acordou e ele falou assim pra mim, ai, o que você pretende fazer? Você pretende alguma coisa séria? Eu falei, não, meu intuito é conhecer alguém porque eu quero namorar. Ter um relacionamento sério. Aí ele falou, eu também. Aí ele falou assim, e se eu me apegar com você, o que acontece? Eu falei, se você se apegar, vai acontecer que nós vamos ficar, porque se gostar de você, vamos ficar mais esses dias aqui em casa. E se a gente ficar e bater, né, a química legal, aí nada impede a gente namorar, ter um relacionamento sério. Aí ele falou assim, então tá bom, né, mano? Aí ele pegou e falou assim, então eu vou buscar minhas coisas lá em casa e ficar aqui uma semana. Aí ele foi lá, pegou as coisas dele, voltou e ficou lá uma semana, gente. Depois de uma semana, adivinha, não saiu mais. Aí ficou em casa, a gente começou a namorar. E nessa a gente já tá juntos vai fazer agora dia 3 de março, 1 ano que nós estamos juntos. E você tá feliz, amor? Feliz. É um apoio no outro, ela me ajuda bastante, eu ajudo ela. Um relacionamento, tipo eu falar, um relacionamento igual aos outros qualquer, entendeu? Muita gente pergunta se sofre preconceito, alguma coisa assim, não. Uma que ela, o jeito dela, se vocês verem, vocês não vão falar que é uma mulher trans. Eu não considero uma mulher trans, entendeu? Eu considero uma mulher normal, entendeu? E eu me considero hétero 100%, entendeu? Eu tenho uma filha, sempre me relacionei com mulher cis, mas eu não vejo ela como outra mulher diferente, entendeu? Uma mulher normal. E eu trato ela como mulher normal e eu agradeço a Deus por colocar ela na minha vida, entendeu? E tá até hoje, né? Estamos juntos e vamos continuar, se Deus quiser, muitos anos juntos. Sim. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre... Um seguidor perguntou pra mim como que é o comportamento dele comigo na rua. Então, assim, o Wendel, ele nunca teve problema comigo. Desde quando ele me assumiu, ele sumiu pra família dele. Inclusive, eu nem tocava no assunto da família dele. Nós estávamos namorando uns meses, 1 mês, 2 meses. Eu nem tocava no assunto da família dele. Ele falava que eu precisava conhecer a família dele. Ele me pediu pra mim, não era nem eu que pedi. Ele falou, nós precisamos ir lá porque você tem que conhecer minha mãe. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, um dia nós marca de ir lá. Nessa nós ficamos acho que uns 3 meses, né? Porque eu tava morando junto com ela, meus pais não sabiam onde que eu tava. Sabia meio por cima, entendeu? Que eu avisei eles que eu tava na casa dela. Mas não conhecia ela, não conhecia o local, entendeu? Eles ficaram preocupados. Aí eu falei que eu ia lá com ela, entendeu? Eles ficaram despreocupados que eu tava morando junto com ela, mas eles não conheciam, entendeu? Aí por isso que eu falei pra nós ir na casa deles. Então, daí ele ficou falando pra mim lá, até que marcamos um dia, fui lá conversar com a família deles, fizeram um almoço, tudo. Gente super boa, gente super fina, muito humilde, bem igual a minha família mesmo. Então, assim, a gente super se deu, eu e o Wendel, nós dois super se deu, porque a família dele também bate super com o jeito que é a minha família. E a gente tá nessa já, vai pra 1 ano, estamos juntos. Agora eu vou responder a pergunta dele, do menino que ele perguntou como que é a reação das pessoas. Na rua, né? Na rua. Primeiro, faça um pouquinho pra cá. Gente, primeiro que quando nós andamos na rua, não é todo mundo que nota que são um casal trans, né? Porque eu sou uma mulher trans, ele é hétero, mas a gente é um casal trans, vamos colocar assim. Então não é todo mundo que nota que somos um casal trans, por eu ser uma mulher trans, até porque o meu jeito, assim, tudo não... É porque tem muitas mulheres trans que tem a fisionomia bem parenciada, assim, de homem, né? Tipo, ela não, ela é bem feminina, entendeu? Vocês vêem no vídeo o jeito que ela é, e na rua assim, é mesmo jeito, entendeu? É que ele não, o Wendel, ele é um pouco do sítio, ele não tem muito o gingado de conversar, mas não é muito pelo lado pejorativo que ele quis dizer.
Mas ele quis dizer que tem meninas que têm uma aparência mais bruta, assim, sabe? Que sim. aparenta um pouco mais, tipo, que vê que não é passável, né? Na sociedade, que no mundo trans a gente fala passável. Aí pode sofrer mais preconceito, né? E aí Por isso essas que eu tô falando. meninas, elas acabam sofrendo um pouco mais de preconceito, né? E quem já tem uma aparência mais feminina e tal, isso daí não é nós que estamos falando. Infelizmente é a sociedade que é assim, né? Vamos colocar assim, essa de sociedade que é assim, que exclui as pessoas. Quando nós estamos falando isso, eu e ele, nós somos do mundo LGBT, a gente não está excluindo ninguém, nenhuma menina trans. É que nós estamos falando sobre o que as pessoas acham. Porque quando um casal é igual eu, trans, né? E ele hétero, e a mulher trans é um pouquinho mais com aparência um pouco mais que entrega quem ela é, o que acontece? Sofre mais preconceito. Isso não significa que as pessoas não percebam, as pessoas também percebem. Tem gente que é muito detalhista, olha muito, repara no jeito de falar alguma coisa e acaba percebendo que eu sou. Mas tem muitas pessoas que não, a maioria não, entendeu? Vamos colocar aí, 85% não percebem, entendeu? Outras 15% percebem, vamos colocar assim, então assim para vocês entenderem. Mas quem aparenta mais, infelizmente nessa sociedade ridícula, acaba sofrendo mais por conta desse povo, né? Que não tem caráter, não tem dignidade e acaba julgando as pessoas. Então, por eu não ter muito aparência assim que vá levar ao preconceito, eu passo batido e as pessoas veem como um casal normal. Então, conclusão da história, eu não sofro com ele e nem ele sofre também. Porque se a gente não falar, as pessoas não vão saber. Então a gente também não sai, eu não coloco na minha testa que eu sou, e ele não vai colocar, somos um casal trans. Mas também a pessoa que assume, entendeu? Tipo, uma mulher trans, ele é... Opinião formada, né? Entendeu? Ele não vai ligar pra opinião dos outros, entendeu? Nós não sofremos preconceito, mas deve ter algum casal aí que sofre, entendeu? Que sai na rua, fica, tipo, e não pode ligar, entendeu? Ele tá feliz, é o que importa. Você é feliz com você mesmo e a opinião dos outros não vale nada, entendeu? O que importa é você mesmo com você, o casal, bem, porque infelizmente nessa sociedade ridícula sempre teremos preconceito. Eu também já sofri, às vezes quando eu não falo, eu não retifiquei meu nome ainda, então às vezes no meu documento, quando eu vou fazer alguma coisa, as pessoas falam, o nome tá diferente, aí eu falo, né, que eu sou trans, tudo, e aí às vezes começa uma piada, alguma coisa, sabe? E eu não ligo, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu não ligo. Então, pra mim, podem falar, podem fazer o que quiserem nessa questão de falar por trás, ou isso, aquilo, fazer perder, porque eu não vou ligar desde que, né, não mexa comigo, porque aí se mexa comigo o negócio é mais embaixo, né? Mas a gente não deve viver pela opinião das pessoas. O que eu quero dizer é que nós só podemos viver pela opinião das pessoas, porque senão a gente não vive, a gente vai viver num mundo bloqueado, uma bolha onde as pessoas acabam dominando e tendo controle sobre você. Então, nós decidimos ser um casal feliz desse jeito. Ele não liga, inclusive quando ele falou pra mim ir pra casa da família dele, eu pensei comigo, ele quer algo sério comigo realmente, porque ele tá me expondo lá na casa da família dele e tá deixando claro que quer um relacionamento sério comigo. Então, eu vou fazer de tudo também pra manter esse relacionamento, porque muitas pessoas sabem que tem homens que são muito engraçadinhos, que entra na relação, só que é muitas vezes pra se aproveitar da mulher trans, porque vê a vulnerabilidade dela, né, os sentimentos, vê que é uma pessoa dependente emocional e acaba aproveitando, arrancando dinheiro, arrancando, né, somente e outras coisas. E no fim de tudo, não assume, não sai pra rua, não sai em público, não leva pra família conhecer, trata a mulher trans como se ela fosse um bicho. E isso daí não é justo, também, né? Ninguém perguntou isso, mas eu me falando aqui sobre ela fazer os vídeos dela, live, entendeu? Isso aí, eu já conheci ela, antes de conhecer ela, tipo, ela já fazia isso, entendeu? E eu nunca bloqueei ela de parar pra fazer isso, entendeu? De gravar vídeo, de ter TikTok, essas coisas. Algum pode perguntar, mas você deixa ela é casada fazer isso? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que importa é o respeito, entendeu? O trabalho dela, ela gosta de se expor na câmera, fala bem. Eu não falo muito bem na câmera, na frente da câmera, por isso que eu não apareço muito, entendeu?
Mas é o trabalho dela, eu conheci ela assim e ela sempre vai gravar vídeo, entendeu? E assim, gente, sabe por que ele tá falando isso? Porque assim, nós estávamos fazendo live agora há pouco, né, amor? Nós estávamos fazendo uma live e tinha muita gente na live, inclusive acabei de subir a live lá. E a gente tinha acabado de estar terminando de iniciar a live, aí surgiu essas perguntas, porque quando eu estava quase encerrando, meu marido entrou para conversar na live. Quem quiser acompanhar lá depois pode passar lá para vocês verem. Aí muitas perguntas, perguntando se ele era ciumento. Ou então respondendo a pergunta, eu disse, sim, claro que ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de mim como eu também tenho dele. Só que a gente é um casal que se confia, né? A gente tem confiança um no outro. Porque um casal, se não tiver confiança, não prospera, não progride, porque a confiança é a base de tudo. E quando é rompida a confiança, né? Aí é rompida um laço onde a pessoa não tem mais confiança. Então tem que ter confiança no seu parceiro, na sua parceira, para que as coisas fluam e venha a progredir. Então ele tem ciúmes de mim como eu também tenho dele. Só que a gente controla. Ele não liga de eu fazer live, porque quando ele conheceu, eu já fazia live e eu já mexia com a internet, inclusive ele me conheceu. Eu passei meu Instagram pra ele. Ele sempre me viu mexendo com o salão, fazendo stories do salão. Sempre fui comunicativa, vendedora. Então eu sempre trabalhei com comércio. E eu aos poucos expliquei pra ele que a live é uma situação que você tem que ter um equilíbrio emocional. Porque vai ter muitos homens, vai ter muita falação. Mas ele não pode ligar e nem eu. Né? Nós dois não ligar, porque... Mas eu incentivei ele mais ainda, porque ele é novo nessa área, né? Eu já sou mais esperta, agora ele já não. Então eu explico pra ele que tem que ter um pouco de paciência e suportar, né? Fazer vista grossa e não levar pro coração. Porque quando leva pro coração, você acaba tendo a sua emoção afetada, né? Então não leva pro coração, leve numa esportiva e a gente vê isso como um trabalho, porque eu tô na live, eu não tô aqui fazendo vídeo aqui na internet porque eu quero, só porque eu gosto. Claro que eu gosto muito de estar na câmera e ter vocês aqui me acompanhando, ter o meu canal. Mas através disso o dinheiro flui, né? A gente sabe que a gente precisa disso. Porque ninguém fica aí 3 horas fazendo uma live ou para a troco de nada, né? A troco de nada. Tudo tem uma troca, né? A gente faz vídeo para as pessoas e as pessoas, né, nos assistem e o YouTube, a plataforma paga pelo nosso trabalho, que é esse. Então ele vê isso como trabalho. É claro que assim tá entrando na mente dele aos poucos, mas aos poucos ele tá reduzindo os ciúmes dele por conta por ser um trabalho, e ele tá vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, respondendo a pergunta aí de muitos que falaram, que eu não lembro o nome, se ele tinha ciúmes, ele tem, eu também tenho. Tá bom? Depende da pessoa aí que estiver relacionando com a mulher trans, tipo, tem vergonha de assumir ela, entendeu? Não tenha vergonha não, seja feliz, entendeu? Pensa, vou só ficar com ela que minha família não vai gostar, que tem preconceito, entendeu? Não, se você gosta dela, continua, entendeu? Namore, case, entendeu? Seja feliz, entendeu? Não ligue pra opinião do mundo, entendeu? Seja você mesmo, entendeu? Eu sou assim, entendeu? O dia que ela ficou, assumi ela, tô até hoje com ela, não ligo pra opinião nenhuma e eu sou assim, entendeu? Tem que ser mente aberta, entendeu? Que muitos aí é mente fechada. Vai pensar que isso é errado toda a vida, entendeu? Mas não é, entendeu? Tem muita confiança, tem muita fé em Deus, entendeu? E bola pra frente. Então, é claro que todo casal tem problema, né, gente? Como todos os casais têm problema, eu tenho problema, ele tem. A nossa relação não é perfeita, mas a gente faz de tudo pra que a gente consiga ficar nesse mundo aqui, onde está na Terra, e manter o equilíbrio emocional, né, na nossa vida, porque ele faz parte agora da minha família, eu sou a família dele, ele é a minha família, eu tenho a minha família, ele tem a família dele, mas a gente se uniu, né, agora somos 2 famílias juntos. Todo dia com a convivência, né? E agora ele e minha família, a gente mora junto, temos nossos cachorros, e a gente é um casal que a gente é feliz. Lógico que nós temos nossas brigas, nossas discussões, as nossas separações, casal, né? Como todos os casais têm, né? Mas a gente se respeita. A gente se respeita porque o respeito é a base de tudo, né? Porque quando acaba o respeito e a confiança, acaba tudo, gente. Aí não adianta mais tentar fazer o negócio pra frente porque não vai. Então eu sempre deixei claro pra ele me respeitar como mulher, não relamou em mim,
né, na hora de briga, essas coisas, tem muitas agressões de outras pessoas, né, que tem em relação. Então, assim, e a gente está mantendo isso porque se é quebrado esse acordo, então as coisas não andam mais pra frente. A partir do momento que começa a quebrar isso, esse acordo, o casal ele vai aí de água abaixo, porque quando acaba o respeito, gente, eu nunca vi nada que deu certo quando o respeito já acabou. Quando acabou o respeito, acabou tudo. Então, onde há respeito, há amor, há carinho, há dedicação, há vontade de vencer e há vontade de mudar, principalmente, porque o casal, com o outro, tem que ter um equilíbrio, né? De a pessoa querer mudar aonde ela erra, né? A outra também, e assim os dois sentar e conversar e ver onde está errando e não errar mais, porque se você continua persistindo no erro, né? O casal continua persistindo no erro, acaba que virando um casal muito bagunçado, muito sem equilíbrio, e isso vem os desrespeitos, vem muita coisa ruim, né, acompanhada, e nisso tudo acaba não dando em nada, e muitas vezes até em tragédia, né, que a gente já conhece. Então, vocês, casal, a dica que a gente dá pra vocês é que se respeitem muito, se amem demais, e não liguem pra opinião dos outros, porque nesse mundo nós temos uma vida só, e nós estamos aqui, né, por uma missão de passar na Terra e um dia não estar mais aqui. Então faça o seu melhor enquanto você está aqui, respeite o próximo, né? Tenha aí compaixão pelo próximo, ajude o próximo se você tem condição, se você pode ajudar financeiramente, se não, né? Pode ajudar amorosamente também, dando apoio para essas pessoas que moram em rua, situações, né? De rua, cachorros, animais e tudo mais. Então esse é o nosso apoio que a gente deixa para vocês. E é isso, não? Tem alguma coisa para falar? Não, só isso. E em breve a gente vai marcar nosso casamento, que a gente também pretende nos casar. Primeiro a gente está nessa fase de conhecimento, vai fazer 1 ano que a gente está junto. Quando der o momento certo, nós iremos marcar uma data de casamento. E claro que eu vou registrar tudo para vocês, né? Eu não posso perder, porque vai ser um momento maravilhoso. Lógico, a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer, não sabe o que Deus tem preparado na nossa vida. Mas como eu tenho Deus na minha vida e ele também, nós entregamos a mão de Deus, estamos deixando as coisas fluírem, né? E com muita oração a gente vai pedindo força para Deus, para a gente conseguir caminhar nessa vida, e que Deus nunca deixe faltar alimento na nossa vida, e força de vontade de vencer também. Esse foi um pouquinho do vídeo. Se vocês gostarem e querem ver vídeo mais com ele, a gente contando um pouco mais da nossa história, fale aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou tentar gravar mais vídeo, né? Que eu sou meio assim, meio com vergonha de gravar, né? Porque ela sempre gravou, mas eu vou fazer um esforço aí pra gravar mais, falar mais da minha vida, entendeu? Isso, gente. Aí, se vocês gostaram e querem ver mais vídeo com ele aqui comigo, deixe like, comente aí embaixo o que vocês acharam do nosso vídeo desse casal trans que vocês estão vendo. E se vocês querem ver algum vídeo relacionado em algum assunto que eu venho aqui e nós gravamos pra vocês, né? E se vocês gostarem, bombarem muito os vídeos, a gente vai começar a gravar só vídeo de casal aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!